nossas mãos está um mapa que guia ao tesouro, que nos guia à terra da promessa, a felicidade eterna com Cristo na Canaã celestial. Senhor Deus, nesta manhã nós vamos abrir a Bíblia e vamos estudar sobre Deus, sobre o dinheiro e sobre o amor. Que o Senhor impressione o nosso coração, que saiamos daqui radiantes e felizes por conhecermos um pouco mais da maneira que podemos ser abençoados pelo Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amados, a palavra de Deus, ela é rica nas orientações para a felicidade do coração. Gênesis, no capítulo 1 e o versículo 1, nós encontramos o texto que diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Não se esqueça, o foco é Deus, dinheiro e amor. A razão do nosso viver é Deus. A necessidade da sobrevivência humana é o dinheiro, e o propósito da vida do coração é amar a Deus, ao próximo, especialmente a família. Quem tomou a iniciativa para criar? O texto bíblico diz para nós: foi Deus que tomou a iniciativa. E como estava o coração de Deus ao tomar essa iniciativa para criar todas as coisas? Ele estava com um coração cheio de amor, porque a essência de Deus é amor. Tudo em Deus é amor. Agora vamos a um outro ponto. Quem criou? Deus. A quem pertence todas as coisas? Por exemplo, a terra, Salmo 24, verso 1 diz: tudo é do Senhor, a terra. Ageu diz que a prata e o ouro é do Senhor. E quem formou o homem e a mulher? Deus. Quem é dono da sua vida? Nesta manhã, você que nos assiste pela internet, você que está aqui presente na casa do Senhor, não se esqueça: quem é dono da sua vida e da minha vida é Deus. Quando nós especialmente aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, nós passamos para Ele o comando de tudo na nossa vida, dos nossos sonhos, das nossas posses, dos nossos filhos, da nossa vida. Em Gênesis capítulo 2 e o verso 7 diz: formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. Deus formou Adão e Eva. E agora nós sabemos muito bem, no texto bíblico do capítulo 2 e o versículo 1 de Gênesis, que diz que Deus colocou no jardim do Éden este casal. Gênesis 2 e o verso 15: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para ficar de braços cruzados. É isso que está escrito na Bíblia? Tomou Deus o homem e o colocou no jardim do Éden para fazer o que ele bem entendesse. É isso que está escrito? Não. Quem colocou no jardim do Éden? Deus. Quando coloca o homem no jardim do Éden, fica bem claro para Adão e Eva que aquilo pertence a Deus, e que a administração, que o cuidado, que o guardar do jardim do Éden deveria ser conforme a vontade de Deus. Por exemplo, ele deveria todos os dias ir à árvore da vida. Era a vontade de Deus, era o comando de Deus. Mas ele não deveria ir à árvore do conhecimento do bem e do mal. Então ele não podia viver e nem administrar em estar no jardim do Éden conforme ele bem entendesse. Entenda bem: o Senhor da vida de um escravo ordena para que esse escravo faça a sua vontade. O apóstolo Paulo nos chama de servos, de escravos. Escravos no entendimento da dimensão do significado da palavra escravo. O escravo não tem vontade própria. Então, quando nós servimos
servimos a Deus, nós servimos segundo a vontade dele. E Adão tinha agora bem claro, porque o texto bíblico diz assim: colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. Olha bem, tem muita coisa aqui, porque nós vamos falar de dinheiro, nós vamos falar de família, nós vamos falar da vida espiritual. Como guardar o jardim do Éden? Como guardar a minha família? Como guardar a minha vida profissional, acadêmica e espiritual? Olha a dimensão do que a palavra de Deus abre. Por quê? Sério, pastor, está escrito no texto? Está claro no texto. Porque Adão devia cuidar da árvore, ele devia cuidar dos animais. Quem ia cuidar da vida de Adão e Eva? Primeiro Deus, tudo bem, mas ele iria administrar o seu tempo, os seus afazeres, o seu coração em tratar Eva com amor e carinho, cultivar e guardar a vida. Deus então ordena. Só que chega um momento que Adão e Eva, ele muda agora a sua estratégia de administração da vida, e ele vai para um lugar que ele não... Se você quer ser sábio e sábia, não vá aonde Deus diz para não ir. Não faça o que Deus diz para não fazer. Não assista o que Deus diz para não assistir. Não fale o que Deus diz para não falar. Não coma o que Deus diz para não comer. Deus diz: não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Vai fazer mal para você. Vai fazer mal para você fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Não vamos entrar nos detalhes. Alguém para casa hoje, pensa, analisa, que mal fez fisicamente para Adão e Eva? Que mal fez emocionalmente? E que mal fez espiritualmente para Adão e Eva quando eles desobedeceram? Deus agora, com o coração cheio de amor, o que é que Deus faz então? Deus agora, no momento da maior crise da vida de Adão e Eva, Deus foge. É isso que ele faz. Ele fica do lado. Sabe fazendo o quê? Esperando você dizer: Pai, me socorre. Pai, me pega, eu caí no buraco. Estica o seu braço, Pai, e me tira do buraco. Pai, a minha relação com a minha esposa, com os meus filhos, a minha vida familiar não está boa. Pai, venha e socorra o meu lar. Pai, eu não estou bem financeiramente, me socorre. Pai, eu não estou bem na vida acadêmica, nas provas, nos estudos, me socorre, Pai. É isso que Deus faz, porque Ele ama a sua criatura. Nesta manhã, Deus ama você, amém? Que maravilha é para nós sabermos que temos um Criador que nos ama em todas as circunstâncias da vida. Porque às vezes não vemos esse amor, porque às vezes não experimentamos esse amor, porque às vezes esquecemos de pedir que esse amor venha sobre nós. Porque Deus amou o mundo. Aí você conhece o texto. Ele foi ao jardim do Éden, atrás de Adão e Eva, que estavam escondidos atrás de uma árvore. Aonde você tem estado? Tem estado você e eu escondido atrás de algumas árvores? Quem sabe em algum momento você está escondido atrás do seu trabalho? Quem sabe você e eu estamos escondidos atrás da nossa vida acadêmica, atrás dos nossos sonhos? E aí sabe o que acontece? Não podemos ver Deus. Esta manhã, sai de trás da árvore, se manifeste diante do soberano Deus, porque Ele quer abençoar, porque Ele quer perdoar, porque Ele quer nesta manhã selar a nossa vida para a felicidade, para o crescimento, para o desenvolvimento, para o avanço nas finanças, no relacionamento, qualquer que seja a área da nossa vida. Então, na maior crise de Adão e Eva, da família, Deus amou e Ele foi atrás. Amados irmãos, diante da crise, o que nós devemos fazer? Amados, na crise, o que fazer? Nós vivemos um dos momentos mais difíceis da história, talvez o momento mais difícil, por causa da sua dimensão
e o alcance como crise. Não a nível de morte, não é o momento mais crítico da morte por doença no mundo, mas é um momento que envolve todas as áreas da vida: saúde, família, finanças, política, religião, ecumenismo, envolve tudo. Se você ainda não enxergou este ponto nesta crise, é importante. Mas vamos falar um pouquinho agora sobre dinheiro. Qual é a importância do dinheiro na sua vida? Nós precisamos do dinheiro, por isso nós trabalhamos. Como, por exemplo, os agricultores têm dinheiro? Eles têm dinheiro vindo da terra, através da planta. O povo de Israel tinha dinheiro quando eles faziam a colheita. Eles plantavam e eles colhiam dinheiro para a sua sobrevivência. Nós precisamos de dinheiro para nos alimentarmos, para lazer, para vestimenta, para entretenimento saudável, para férias, e diversas são as nossas necessidades através do dinheiro. Mas agora, em um momento difícil na sua vida familiar, financeira, em uma dificuldade, em uma crise, passa você e eu por um teste, sim ou não? Passa por um teste de amor. No momento da crise de Adão e Eva, eles passaram agora pelo teste do amor. Amamos a Deus, confiamos nele. No momento da crise familiar, o casal que tem uma relação individual primeiro, íntima, forte com Deus, o que vai acontecer? Naquele momento da crise, o marido vai perdoar. No momento da crise, a esposa vai o quê? Valorizar, reconhecer, cuidar. E os filhos? É a mesma coisa. Então, amados, o amor a Deus, o glorificar a Deus, precisa ser uma realidade do coração e não desconfiar. Pastor, o que você vai falar nessa manhã? Nessa manhã eu estou falando aqui de Deus, acima de tudo, do dinheiro como uma necessidade nossa, e como nós devemos olhar para o dinheiro, reconhecer o amor divino, os seus cuidados no passado, é o passo para sermos fiéis, é a segurança de que vamos superar a crise e o momento difícil na nossa vida. Gênesis capítulo 2 e o versículo 16. Vamos para a palavra de Deus em Gênesis no capítulo 2 e o verso 16. Porque Deus agora pega o casal e ele dá uma ordem para Adão e Eva. Sabe, já falei muito isso aqui. Olha, manda manda quem pode, obedece quem é sábio. Isso mesmo? Manda quem pode e obedece. Como é que é a frase? Quem tem juízo. Manda quem pode e obedece quem tem juízo e que é sábio. Quantas vezes no trabalho há funcionários, queridos, que não são sábios, que não sabem atender às ordens e os comandos dos superiores. Quantas vezes no lar, filhos, eu tenho aqui os jovens, mas pastor, eu já sou grandinho, eu já passei dos 18, eu estou chegando aos 20, eu tenho 30. Manda quem deve mandar, os pais. Conselhos, orientações e dicas. Obedece aquele que é sábio. Há muitos filhos que não são sábios, são tolos e não atentam para as orientações dos seus pais. Há muitos cristãos que dizem seguir a palavra de Deus, que dizemos, que declaramos que amamos a Deus, mas somos tolos em não o quê? Atender a ordem de Deus. Vamos para o texto, capítulo 2 de Gênesis, o versículo 16. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim vocês podem comer, desfrutar, degustar, comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente serão infelizes, certamente vocês irão ficar fragilizados fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Não toque, é propriedade exclusiva de Deus. A árvore do conhecimento do bem e do mal, ela não era um espaço ou uma árvore contaminada, até o momento em que Adão agora e Eva comeram daquele fruto. Propriedade exclusiva de Deus. Eu gostaria de ler para vocês
Um texto do livro Testemunhos Seletos. Essa árvore reservou-a como lembrança constante de que ele é o legítimo proprietário de todas as coisas. Ele deposita seus tesouros nas mãos dos homens, porém requer deles que separem fielmente a 10ª parte para a sua obra. Nas outras árvores, nos outros 90% que chega às suas mãos, você pode administrar sabiamente, entenda bem, não relaxadamente, não conforme a natureza pecaminosa, mas conforme a direção divina para a vida. Levítico capítulo 27 e o versículo 30. Vamos abrir a palavra de Deus, Levítico 27 e o verso 30. Seria para nós a oportunidade, quando estamos com dinheiro, ao vir para a igreja, trazer um coração grato e com um espírito de adoração? Por isso, meus queridos, todas as vezes que você vier a adorar a Deus com os dízimos e as ofertas, deve ser planejado, deve ser com um coração feliz. O planejamento me leva a agir com a razão e não pela emoção. Com oração, Senhor, quanto o Senhor tem me abençoado? Quanto o Senhor quer que eu dê no próximo sábado, no próximo domingo e na próxima quarta, como adoração e gratidão ao Senhor? Oferta, dízimo, precisa perguntar para Deus? Não, ele já estipula, é 10%. Vamos ver aqui, capítulo 20. Se nesta manhã há alguém que porventura está em falta com Deus, na demonstração de gratidão, no verdadeiro espírito de adoração através da fidelidade, coloque sua dificuldade nas mãos do Senhor, coloque sua crise diante de Deus, saia de trás da árvore e fala: Senhor Deus, estou no momento de infidelidade, estou no momento que tenho dificuldades e não consegui forças para separar o que é do Senhor, que é santo ao Senhor. Por isso, Santo Deus, me abençoa aqui agora, me ajuda, Senhor. Capítulo 27 e o versículo 30. Todas as dízimas da terra, dos cereais, do campo, como dos frutos das árvores, são de quem? Do Senhor. Está claro, não era dos levitas, não era do templo, era do Senhor. Segundo, o versículo 32, no final diz: o dízimo será santo ao Senhor. Vamos ver algo bem interessante aqui para nós e bem claro. Amados, são do Senhor os dízimos. Por que ele fala os dízimos aqui no plural? Porque o povo de Israel separava 2 dízimos. Eles davam o dízimo que era do Senhor, e eles davam a oferta, que era chamada também de o segundo dízimo, para a obra do Senhor. Esse segundo dízimo era para as festas da igreja, do templo, da nação de Israel, era para o cuidado dos pobres, era para a manutenção do templo, da energia elétrica, da zeladora, dos programas da igreja. Agora, o outro dízimo, esse era exclusivo para o Senhor. E esse dízimo exclusivo, santo ao Senhor, era o dízimo para a evangelização, através do trabalho exclusivo 24 horas dos levitas, dos sacerdotes, dos pastores. Vocês sabiam disso? Não somente no caso dos pastores, hoje, porque temos hoje, por exemplo, o que você está recebendo nessa revista de graça é dinheiro de dízimo. Você sabia? Porque é um material para abençoar você, era um material para evangelizar o meu coração, através do que? Dos valores do Éden para a família, de como a família deve agora ser mais feliz na administração das suas finanças. Vamos avançar um pouquinho mais? Está claro para nós? Todos os dízimos são de quem? Do Senhor. E ele é santo ao Senhor, ele não é um dinheiro comum. Por isso eu aconselharia, se você puder, quando você for pegar o seu envelope,
É um hábito que eu tenho há alguns anos. Meus filhos amam isso. Às vezes eles vão comigo no supermercado ou comprar alguma coisa. Você podia me dar aquela nota? Ah, por quê? Porque essa nota vai ser para a oferta ou para o dízimo. Era uma nota nova. Eu já tive vezes de passar na nota, porque ela estava um pouquinho bugada. Uma questão particular do pastor Jurandir. Porque para mim, aquilo ali é mais do que dinheiro. Aquilo é adoração. Porque eu vou dar para Deus, vou entregar para Deus. Amados, a questão do dízimo e oferta não é material. Ela não é de dinheiro. Ela é uma questão espiritual. Porque ela envolve Deus. Entendeu, Haroldo? Se você vai fazer um negócio com o Dé, ou com o Ronei, não sei, o Ronei talvez melhor que o Dé, não sei, talvez. É um negócio humano, entendeu? É um negócio humano, são finanças, é material. Agora, quando envolve Deus, queridos, é um negócio espiritual, é uma coisa. Por isso, as salvas, quando são passadas, é cantado o hino, não é verdade? O Alisson tocou o hino aqui. Por quê? Porque o Alisson estava dizendo: agora, igreja, é o momento que vamos adorar a Deus através do louvor e a fidelidade. Entenderam bem? E quando nós oramos aqui, chamamos a igreja, vamos adorar a Deus através da gratidão, através da nossa oração. Amados, Malaquias 3,10, Deus diz: fazei prova de mim. Deus está dizendo assim: eu não estou te pedindo para você me dar dinheiro para eu te dar dinheiro. Não é uma barganha. Eu estou te pedindo que você me ame. Eu estou te pedindo que você confie em mim, porque eu vou cuidar de você. Esse fazer prova, queridos. Quantas vezes você dizima, você oferta, eu também, nós fazemos isso, e o que acontece? Problema de saúde. E o que acontece? Perde o emprego. E o que acontece? Vem as dificuldades. Mas aqui é uma questão de bênção primeiro espiritual. A paz de espírito, por confiar plenamente nesse Deus. Amados, eu queria convidar vocês agora para a gente ler um pouquinho sobre a questão de dar. Mas não vamos esquecer, o dízimo e a oferta é ato de amor e adoração. Quer comais, quer bebais, quer dizimais, quer ofertais, fazei tudo para a glória de Deus, amém? Então, quando você coloca na salva o dinheiro, você coloca na salva a glorificação a Deus. Quando você recebe o seu salário, vem em mente 10% dízimo, ou 10%, 20%, 30%, 50% de oferta. Falar em oferta, queria te dizer, oferta é conforme as bênçãos. As bênçãos que você está recebendo, só vai dar para você dar 10%, você só dá 10%. Mas as bênçãos, está dando, Deus está abençoando demais, eu vou dar 20%, eu vou dar 30%. O povo de Israel dava 25%, um quarto do que eles recebiam. 10% de dízimo, 10% de oferta e mais 5% para a manutenção ali do império, que envolvia fidelidade a Deus. Eu já ouvi história de pessoas que ofertavam 90%. Pastor, mas como? Um dia um professor da FAD Minas, eu como pastor lá, eu desafiei todo mundo a dobrar o seu pacto. Quem tinha 10%, ir para 20%. Quem tinha 20%, ir para 40%. E um professor da FAD Minas chegou para mim: pastor, como é que eu vou fazer? Estou com 20%. Pois é, o meu desafio para você é 40%. Um período de prova. É lógico, queridos, ele fez e ele continuou. Sabe o que aconteceu com ele? Ele ficou com câncer. Eu não sei se ele já faleceu. Um professor que era um amor de pessoa para todo mundo, muito abençoado financeiramente, uma vida assim, média, equilibrada. Esta manhã eu queria convidar você. Será que o que você já tem é suficiente para você viver? E você poderia dar mais para Deus? Mais para os pobres? Vamos falar agora sobre os necessitados. Vamos lá. Ouçamos bem isso aqui. O uso egoísta de riqueza prova infidelidade para com Deus e torna um mordomo inato para gerir bens celestiais. Se você pode dar mais, pode ajudar mais o seu vizinho, os necessitados, e você não está fazendo, está em falta com Deus.
Nossa, pastor. Sabe, queridos, o grande perigo do dinheiro, o apóstolo Paulo fala sobre o amor ao dinheiro, é eu ser cada vez mais egoísta, sabia? Se eu posso viver com isso, eu quero viver com mais, e eu me esqueço que tem gente que tem menos. Testemunhos para a Igreja, volume 2. As ofertas voluntárias de um coração contrito e humilde serão recebidas por Ele, e o doador será recompensado com ricas bênçãos. Ele as aceita como sacrifício de grata obediência. O Senhor requer e aceita nosso ouro, nossa prata, como evidência de que tudo que temos e somos pertence a Ele. Tudo que eu dou de oferta foi o máximo que eu pude dar. Tudo que eu ajudei essa semana os meus vizinhos e os necessitados foi tudo que eu podia fazer? Ou eu estou preocupado com a crise de 2021 que vem avassaladora já na teoria, mas virá na prática? Ou a crise, se Jesus não voltar, 2022? Muitas pessoas estão preocupadas com o dia de amanhã e às vezes estão esquecendo do dia de hoje, do necessitado. Oh, meus queridos, essa ajuda para o necessitado é a ajuda para ensinar a pescar. Quantas vezes eu deveria comprar, sabe o quê? Um carro e dar para o meu vizinho, que vai todo dia pegar ônibus, 2 horas, isso aqui, aquilo outro, ou para que ele possa fazer o seu trabalho, entende bem? Poderia dar uma moto. Nossa, eu estou descendo, né? Poderia dar uma casa, porque ele não tem casa, ele tem que pagar aluguel, e eu posso comprar uma casa para ele. Entende a dimensão da questão aqui? O assunto é sério, irmãos. O assunto é maravilhoso, irmãos, porque o assunto é do amor. Entende por que ele é maravilhoso? Entende por que ele é sério? Porque o meu coração é egoísta. É muito difícil, queridos. Se eu tiver 2 quilos de arroz na despensa, são os últimos 2 quilos, e o meu vizinho não tem nenhuma despensa, e eu agora ter que ir lá na despensa, tirar um para dar para o vizinho, sabendo que amanhã possivelmente eu não vou ter 1 quilo de comida para os meus filhos, é uma questão de fé. Há lindas histórias de pessoas que dormiram sem ter nada para comer no outro dia, e que Deus levou lá na casa deles no outro dia comida. Uma história rapidinho. No Canadá, uma família pastoral, eles não tinham mais nada o que comer naquela noite. Eles moravam no campo, e naquela noite eles fizeram culto, comeram, foram dormir e oraram a Deus, pedindo os cuidados divinos. Nevou como nunca, cerca de 80 centímetros de neve. Estava do lado de fora quando viram as janelas. Mas quando foram para os fundos e abriram a porta da cozinha, o que tinha? Um saco de farinha de trigo e mais algumas coisas. Isso é confiar que Deus pode ir a pé, ou de carro, ou a cavalo, através de alguém, para levar a bênção para minha casa. O dar deve tornar-se um hábito, para que possa contrapor-se ao perigoso e enganador pecado da avareza. O dar continuamente faz com que a avareza morra no nosso coração. Olha que bênção maravilhosa. Seremos menos egoístas, nos apegaremos menos às coisas deste mundo, queridos. Como é difícil para um jovem que gosta de um calçado de marca ter agora que comprar um calçado mais simples. Sabe para quê? Para sobrar um dinheirinho para ajudar o próximo. Nossas crianças ainda são, quando pequeno, a gente reunia alguns brinquedos e algumas roupas, e agora dávamos para eles a oportunidade do teste. Sabe qual era? Nós temos alguns coleguinhas de vocês que precisam de ajuda. Vamos ver aqui quais os brinquedos que nós devemos dar. Você acha que tinha brinquedo já sucateado? Tinha. Mas você acha que tinha brinquedo melhor? Naquela prova, a gente falava: olhe primeiro para um coração de amor. E não é fácil com a criança ficar com um brinquedo já judiado e dar talvez o melhor brinquedo. O céu deu o melhor que tinha, deu Jesus, amém? Que você dê o melhor que você tem, o seu coração. Não é o seu salário, não é o seu carro, não é a sua casa, é o seu e o meu coração. Amados,
nesta manhã maravilhosa, na presença de Deus, eu tenho uma pergunta para nós: o que motiva a nossa vida? Qual é a grande motivação do coração de um cristão que se rendeu a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida? Em Marcos, no capítulo 12 e o versículo 30, fala a respeito do amor, do amar a Deus. Marcos 12 e o verso 30, nós lemos assim: amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. Por quê? Porque Deus amou você de todo o seu coração. Amor gera amor. Amor atrai amor. Ódio atrai ódio. Mas amor atrai amor. Que nesta manhã o amor de Cristo atraia o amor do meu coração. Que nesta manhã o que Cristo fez por nós, miseráveis, pecadores, que não merecem nada, seja o que nós façamos por aqueles que talvez não merecem. Por exemplo, às vezes o seu vizinho tem te chateado e ele não merece primeiro o seu perdão, tampouco a sua ajuda ou a minha ajuda. Mas o que nós fazemos? Nós fazemos isso. Agora em 1 Timóteo 6, o versículo 10 diz que o amor à riqueza é a raiz de todos os males. Então nós temos uma batalha agora no coração. Nós temos uma luta travada entre agora amar a Deus e amar o quê? E amar as riquezas, amar o que é material. Em Adão, antes do pecado, ele era cheio do amor. Em Adão, depois do pecado, ele ficou cheio da avareza, do amor ao que é materialismo. Vamos conversar um pouquinho sobre economia, rapidinho. Esse é um sábado especial, por favor. Entenda bem a proposta de Deus dos valores do Éden para as finanças da família. Há muitas famílias que não pensaram ainda em fazer economia, porque às vezes ganham muito bem, então vamos gastar, não tem problema. Compra algo, se não for bom, sabe o que acontece? Você descarta. Essa é a proposta consumista americana. Essa é a proposta vinda, meus queridos, da besta da terra, que chegou agora também, há alguns anos, né? É a proposta ocidental para o mundo através da besta do mar, consumismo. Sabe como que é? Você compra, estragou, você joga fora e compra outro novo. Você compra, vai sair um mês que vem, já se programa em ter dinheiro para comprar de última geração. Queridos irmãos, assim não é a proposta de Deus para nós. E eu gostaria de agora ler com vocês a tendência natural da juventude neste século é negligenciar e desprezar a economia e confundi-la com mesquinhez e estreiteza. Mas não pode haver verdadeira generosidade onde a economia não é praticada. Como gastar o dinheiro de Deus? Vamos conversar sobre isso? Por quê? Porque dele é a prata e dele é o ouro, então o dinheiro é dele. Porque dele é a terra e tudo o que nela contém. Porque dele é o seu coração. Vamos falar então sobre uma coisa? Nada é nosso. Você não tem nada. Tudo é de Deus. Tudo. Para o cristão, queridos, convertido, tudo é do Senhor. Por isso ele faz tudo para a glória de Deus. E sobre a economia, meus amados irmãos, por exemplo, às vezes você quer ofertar mais, e você não está conseguindo, ali no orçamento está apertado, isso aqui está mal, com dificuldade, devolvendo dízimo. Como que eu vou aumentar a minha oferta? Às vezes a oferta está no ralo, está indo pelo ralo. Às vezes a oferta está sendo queimada na energia, no chuveiro elétrico. Às vezes eu estou assim, jogando o dinheiro que seria especial para Deus, sabe como? Comprando algo que eu não preciso, indo numa loja de renome, porque é status, e não indo na loja das promoções, não indo num outro supermercado, num outro sacolão, não indo no Ceasa para comprar em caixa, sabe fazer o quê? Para dividir com o próximo. Que alegria é para aqueles que compram no Ceasa, e a bênção é que tem irmãos que trabalham no Ceasa e dão descontos, amém? Aí você compra com o maior prazer. Que alegria você ir no Ceasa e comprar uma caixa de tomate por R$10. Você vai precisar às vezes de 10%, 20% daquele tomate, e você vai poder sair distribuindo para os seus vizinhos, para os irmãos da igreja. Queridos, mas pastor, eu não tenho tempo, não sei,
Vou ter que pegar um ônibus para ir lá no SEAS, trazer uma caixa. Bom, não sei, amados irmãos, questão da economia, como gastar o dinheiro que não é nosso e como gastar esse dinheiro. Eu vou ler mais um texto aqui para nós. Deus não requer que seu povo se prive do que é realmente necessário à sua saúde e conforto, mas não aprova a dissipação, extravagância e exibicionismo. Vamos começar um negócio sério. Se tem algum jovem nessa igreja, ou irmão da igreja, que o seu celular, ele só é de última geração e só é caro porque você sente que tem que exibir o seu celular ou exibir o seu carro, isso não agrada a Deus. Coração para Deus é um coração humilde, coração simples. Nossa, mas se eu estou vindo na sua casa já há alguns anos, você está com o mesmo sofá? Não estou dizendo que você vai viver relaxadamente, mas o sofá está em bom estado? Continue usando, ou dá o seu sofá para alguém e você vai comprar um talvez mais novo. A simplicidade é a proposta de Deus para a nossa vida. O viver com pouco. Sabe por quê? Logo, logo nós vamos ter que ir para o mato. Sabe por quê? Porque haverá perseguição. A Bíblia, isso é profético. E nós teríamos que viver do campo. Nós teríamos que depender do dinheiro da terra. E às vezes não vamos poder comprar um industrializado. Não vamos poder ir no shopping para comprar a roupa da moda. E aí nós vamos precisar estar vestindo as mesmas roupas, e vamos ter poucas roupas, porque às vezes não vai. Aqueles que saírem de última hora, e olha, cuidado, hein? Não deixa para ter que fugir, planeje sair. Vai haver esse momento, queridos. Nós temos estudado com vocês. Não seja você simples no entendimento da palavra, é profecia. Começa a buscar simplicidade, a economia para abençoar os outros. Você precisa fazer um orçamento familiar. Quanto nós gastamos nisso, naquilo outro? Quanto nós podemos economizar? O que nós devemos deixar de comprar? Aquilo assim, não é extrema necessidade para nós. O que não é saudável, que não deveria comprar? Por que deixar de ir nessas lojas e vamos naquelas outras? Por quê? Porque eu quero dar mais para a obra do Senhor. Sabe por quê? Porque eu quero fazer mais avançar a pregação do Evangelho. Sabe por quê? Porque eu quero ajudar mais os necessitados. Sabe por quê? Porque eu quero demonstrar puro amor por Deus, porque Ele me ama com amor puro. Amados, rapidinho, dívidas. A Bíblia fala isso em Provérbios com relação às dívidas. Não entre em dívidas. Esse negócio de ficar parcelando, esse negócio eu recebo todo mês, é fixo, eu tenho salário já garantido. Olha que essa crise ensinou muita coisa para nós. As dívidas, Provérbios fala, tomar emprestado, não ficar escravo de outro. Filipenses, meus queridos, diz assim, 4:11, fica satisfeito com o que você tem. Só compre quando for necessidade e você realmente puder comprar. Compre à vista. À vista você pode chorar. À vista você pode pedir desconto, entendeu? Tendo condições de dinheiro à vista, aqui é o seguinte, eu vou na loja do lado, ou vou na loja lá à frente, eu já achei esse valor, você tem como negociar. Isso aqui, queridos, faz parte. Por quê? Porque o dinheiro não é seu, ele é espiritual, ele é de Deus, entendeu? Porque o nosso negócio é espiritual, o nosso negócio é com Deus, o nosso negócio é fazer crescer, ficar rico. Sabe para quê? Para abençoar os outros. Multiplique cada vez mais as suas finanças. Sabe para quê? Para você fazer avançar a obra do Senhor. Gastar e usar dinheiro para qualquer fim, antes que o mesmo seja ganho, é um laço. Cartão de crédito. Decida nunca incorrer em outro débito. Nega-te 1001 coisas antes de entrar em outra dívida. Essa tem sido a maldição de tua vida. Entrar em dívida, evita como evitaria a varíola. Amados, não devemos sentir perturbados se nossos vizinhos constroem suas casas e as mobiliam de tal forma que não somos autorizados a acompanhar o ritmo. Às vezes ao lado de uma mansão vai ter um casebre, uma casa simples, não importa, o padrão deles é um, o seu padrão é outro. Não entre em dívidas, não queira se mostrar para os seus amigos e para os seus vizinhos. Ai, fulano vai lá em casa, vai almoçar,
Nossa, eu tenho que ir lá no supermercado. Você não tem dinheiro para comprar aquelas coisas assim mais especiais? Arroz com feijão, salada, né? Por favor. Não é caro. Um pezinho de alface, uns 2, 3, 4, 5 tomates. É sério, queridos. Não se preocupe. Pergunta para Deus: Senhor, eu posso? Deus vai dizer: você não pode, filho. Senhor, eu devo aparecer, meu amigo, meu vizinho? Não, filho, não. Eles vão vir aqui para você abençoá-los com a palavra, com a oração. Você vai falar de Deus. Eles não estão vindo aqui para você falar de futebol, filho. Não, eu não estou levando eles na sua casa para você falar de novela, de filmes, de política. Eu estou levando a sua casa para você salvar esses seus amigos, falar de Deus para eles. É sentar na sala depois do almoço e às vezes colocar um vídeo, ou às vezes pegar um livro e dar de presente. Não sei, queridos. Eu sei que as pessoas vão à nossa casa para serem abençoadas. Queridos, quais são os perigos da vida? Nós vivemos dias especiais e precisamos cuidar com os grandes perigos. O perigo é ter Deus em segundo plano, sem Bíblia, sem oração, sem igreja, sem missão, irmãos. O perigo é ter em primeiro lugar o trabalho, ter em primeiro lugar a escola, ter em primeiro lugar as coisas deste mundo. Amados irmãos, último para nós fechar: nós somos peregrinos, não somos daqui, amém? Glória a Deus, nós somos de Canaã, da Canaã Celestial. Nós somos da cidade que tem as ruas de ouro. Nós somos da cidade que as portas são pérolas. Nós somos da eternidade, meus queridos. Amados irmãos, nesses últimos dias, precisa ficar bem claro para nós: estamos de passagem. Nós não somos turistas nesse mundo que desfruta de tudo, das maravilhas dessa vida. Não, nós somos peregrinos. E peregrino, sabe o que acontece? Ele quer chegar logo em casa. O peregrino, irmãos, ele quer sair do deserto, peregrinando pelo deserto da vida, para chegar na terra que mana leite e mel. Somos peregrinos, somos forasteiros. Nossas bênçãos temporais são nos dadas em confiança, a fim de se provar se nos podem ser confiadas as riquezas da eternidade. Sabe, meus amados, Lar Adventista 365, nesta manhã, para a honra e para a glória de Deus, que nós entendamos o plano divino para a felicidade do coração. Que os valores do Éden, dados por Deus antes do pecado, sejam os valores do coração e da família cristã nos últimos dias, que vai retornar em breve para o Éden restaurado, amém? Que as finanças da família sejam para glorificar o Criador, que é dono de tudo, que é dono da nossa vida. Amados, vocês sabem, em 4 anos aqui nesta igreja, possivelmente eu fui bem claro como esse sermão algumas poucas vezes, mas nós estamos encerrando mais um ano, talvez o ano mais difícil da sua vida, da sua família, da história da sua vida, mas talvez foi o ano mais maravilhoso em despertamento para a sua e para a minha vida. Um chamado de Deus para um povo se preparar, para uma família se preparar para a eternidade. Nesta manhã eu queria convidar você a pedir o batismo do Espírito Santo. Eu queria convidar você e eu a render o coração a Deus. Tudo eu entrego para Ele. Os meus sonhos, os meus planos, entrego a Ti, Senhor, o meu coração. Por quê? Porque Ele é Teu. Ele não é meu. Os sonhos não são meus. As aspirações não são minhas. As vontades não são minhas. As vontades são do Senhor. Gostaria de você de nesta manhã, diante do que a palavra de Deus nos falou, render por completo a sua vida, entregar tudo para Deus. É esse o seu desejo? Se você deseja nesta manhã, eu quero te convidar, enquanto o Alisson está tocando aqui o instrumental, para nós cantarmos um hino de uma entrega. Eu quero convidar você. Sabe, queridos, o mundo não está mais bom. Se com Deus já está difícil, sem Deus, pior ainda. Eu quero te convidar a cantar esse hino, apenas a primeira estrofe, 395. A primeira estrofe em coro.
em que você e eu façamos uma entrega de tudo, sem reservas para Deus. O hino está sendo tocado. Se você deseja fazer isso, fique em pé e nós vamos cantar. Encerrar. Tudo ao Cristo a ti entrego, doce por ti darei, exorto mais submisso fim, a ti eu serei, tudo entregarei, sim, por ti, Jesus, rendido, tudo deixarei. Santo e bom Deus, cantamos com o coração. Essa melodia, ela desperta o coração a reconhecer o amor de Deus, a reconhecer o amor de Cristo, a reconhecer o amor do Espírito Santo que hoje opera nesta manhã, neste momento, neste recinto, no santuário da nossa alma. Vem reinar, Senhor, por favor. Assuma o trono da nossa vida. Ah, Senhor, como é difícil. Às vezes somos egoístas, esquecemos da Tua obra e damos pouco para a pregação do Evangelho, para o avanço da salvação de vidas. Às vezes somos egoístas e damos pouco para os nossos vizinhos, para os nossos amigos, parentes, para os nossos necessitados. Senhor, às vezes somos egoístas, ou não, medrosos, e duvidamos que o Senhor pode cuidar de nós, e retemos o santo dízimo. Se alguém nesta manhã que está em falta com o Senhor nos dízimos e nas ofertas, eu clamo em nome de Jesus, por seus méritos, o perdão. Eu clamo nesse momento, Senhor, como ministro do Evangelho, que o Senhor restaure os nossos corações. Amém. Porque nós estamos entregando de novo a nossa vida para o Senhor. Entregamos a nossa vida acadêmica, a nossa vida estudantil, a nossa vida profissional, a nossa vida familiar. Entregamos tudo, Senhor, porque tudo é do Senhor. Só estamos devolvendo porque pegamos. Às vezes pegamos o tempo a mais, o dinheiro, mas é do Senhor e reconhecemos isso. Há pessoas especiais nesta manhã, há pessoas especiais através da internet, Senhor, que estão ouvindo a Tua palavra. Abençoa, por favor, Senhor. Toma esse coração. Há pessoas nesta manhã que ainda não decidiram pelo batismo, para fazer uma entrega pública, testemunho público do amor a Jesus. Que o Senhor toque esses corações para se renderem ao Senhor pelo santo batismo. Restaura a Tua igreja, Senhor. Renova o nosso coração, porque nós estamos entregando tudo para o Senhor, no nome de Jesus. Amém.